todos que ainda não tinha feito. Espero que possamos estar todos tranquilos, aproveitando as bênçãos aqui da casa de Jesus. Depois desta prece, eu já fiquei mais que bom. De facto, não há como uma boa prece na casa de Jesus, então melhor ainda. Então, já viram o tema de hoje? O Espiritismo precisa do Evangelho? É uma pergunta. Gostava de saber quem é que escolhe os temas. É uma pergunta para a qual, à primeira vista, eu diria sim, e depois levanta-nos algumas dúvidas, mas daí, se calhar, também é a importância de nos fazer estudar e pensarmos aqui em algumas questões interessantes. O Evangelho. Evangelho, na tradição cristã, é aquele conjunto de ensinamentos de Jesus que representa a segunda grande revelação da lei de Deus. A primeira, se bem nos lembramos, foi com Moisés e os 10 mandamentos, e a segunda terá sido então a vinda de Jesus. Evangelho. Eu gosto muito de ir ver de onde é que vêm estas palavras, a etimologia da palavra. Então, do latim evangelium deriva do grego boa notícia, boas novas, a boa nova de Jesus. A mensagem de salvação, de amor, do reino de Deus que Jesus nos trouxe e que realizou enquanto esteve aqui connosco. O Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, não sendo propriamente uma nova versão do Evangelho, é uma forma de nós relermos algumas passagens dos quatro Evangelhos canónicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é uma forma de nós interpretarmos alguns desses preceitos que não só o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, mas todos os livros da codificação nos orientam, nos guiam, nos servem como guia para a nossa vida. E vamos hoje então tentar compreender, não é dividindo só o Evangelho, mas vamos tentar dividir todos os livros que o nosso codificador Allan Kardec nos trouxe, juntamente com o Evangelho, com o Novo Testamento, vamos tentar compreender como é que a moral de Jesus se articula com a nossa doutrina. Começando pelo livro que é o Espiritismo, capítulo número 1 deste livro. O Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões. Isto é Allan Kardec que nos diz. O seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse facto não renunciaram às suas convicções. Vemos ali católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, brahmanistas, e depois ele ainda acrescenta, mas as suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo. Então, questionamos, será que o Evangelho é essencial para o Espiritismo? Será que é só um complemento ou é opcional? Podemos dizer que sim ou que não? São questões que eu levanto aqui. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a moral dos espíritos superiores se resume como aquela do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e nunca fazer o mal. Neste princípio, o homem encontra a regra universal de conduta até para as suas menores ações. A máxima evangélica. Vamos lá ao Novo Testamento, em Mateus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E continuando, agora em Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 21, novamente com Allan Kardec. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã, divina e humana. Portanto, isto foi escrito há mais de 150 anos. E estava-se a aproximar a hora. Recapitulando, só para nos situarmos, a questão mantém-se lá em cima e são as principais 4 frases até agora. O verdadeiro caráter de uma ciência e não de uma religião,
Todas as consequências morais, as suas consequências morais, são todas no sentido do cristianismo, aquela máxima evangélica, que é tão simples, não é? Parece tão simples, mas está ali a base de tudo, não é? E, finalmente, a última frase forte e importante de Kardec. E vamos agora à introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós sabemos que há muitos pontos, agora lendo e ao mesmo tempo refletindo, há muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia, de vários autores, que nós às vezes não compreendemos bem, não é? Ou pelo menos não compreendíamos. Até se calhar chegarmos aqui à casa espírita e começamos a ler o Evangelho de outra forma. Esta frase é de Kardec: essa chave está completa no Espiritismo. Faltava-nos a chave para apreendermos o verdadeiro sentido. Porque muitas vezes, se nós lermos essas passagens da Bíblia à letra, não é? Ao pé da letra, parece que nos vão parecer contraditórias, às vezes até injustas. Faltava-nos a chave para abrirmos a porta, não é? Continuando, Kardec vem cumprir nos tempos perdidos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, à regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O que o Cristo anunciou. Falámos da primeira revelação, Moisés, falámos da segunda, Jesus, e a terceira, que é a nossa doutrina. E está lá no Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. E no seguimento do que acabámos de ler, do Consolador Prometido, saltamos para a Gênese. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de concepção humana. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. E pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Já conseguimos responder com toda a certeza? Ou ainda temos dúvidas? Vamos ver o que é que, em Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 23. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. E qual é, afinal, o grande objetivo de uma religião? Allan Kardec também pensou nisso, por nós. E então ele naquela altura ele não escrevia para o Farol, não é? Escrevia para a Revista Espírita. O Farol agora é que vai buscar muitas vezes artigos da Revista Espírita. Então, em dezembro de 1868, ele escreveu abordando esta questão da religião. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o facto de compromissos materiais, que se rompem à vontade, que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Se assim é, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acessão usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente seria equivocado. Ele considera então que é uma doutrina filosófica e moral.
voltando aqui atrás, filosófica e moral, religião, ciência, filosofia, religião. Emmanuel, neste livro, O Consolador, com psicografia de Chico Xavier, aborda este triângulo: filosofia, ciência e religião. Então diz, podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Aqui um esquema que eu encontrei na internet. E ele continua, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E vamos recapitular outra vez, só para ver como é que estamos. Portanto, o Espiritismo vem cumprir nos tempos perdidos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. É a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, mas não é uma religião, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, mas é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Um dia perguntaram a Chico Xavier, não o Espiritismo precisa do Evangelho, mas perguntaram, Chico, estão a querer separar a parte científica, filosófica e religiosa da doutrina espírita. O que é que você acha? E o Chico respondeu, se tirarmos a religião do Espiritismo, fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Ou seja, o Espiritismo precisa do amor, não é? Do amor, do coração, para sentirmos. Precisa da razão, da cabeça, para entendermos, para estudarmos, não é? Para compreendermos. E depois precisa da ação, dos membros, para vivermos segundo os princípios do Espiritismo, segundo o Consolador prometido. E que princípios são esses? Vamos recordar alguns, não é? Vamos recordar alguns que são da nossa doutrina. Primeiro, Deus. E vamos buscar estes princípios, como vocês vão ver, ao Evangelho e vamos verificar como são princípios da nossa doutrina. No Evangelho de João, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E saltamos para o livro dos Espíritos, respostas às questões número 1 e número 13. A número 1 já todos sabem, não é? Que é Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eterno, imutável, imaterial, único, omnipotente, soberanamente justo e bom. Segundo, Jesus. No Evangelho de João, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Resposta à questão 625. Esta também é boa para decorarmos. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Jesus, não é? Uma palavra. Terceiro, Espírito. Somos um Espírito. Como podemos definir os Espíritos? É o princípio inteligente da criação. Somos inteligentes. Dos Espíritos, na questão 115, uns terão sido criados bons e outros maus. E os Espíritos responderam, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Vamos nos relembrar que somos espíritos imortais,
com aptidão para o bem e para o mal. A escolha será nossa. O nosso destino é a perfeição e a felicidade. Mas sabemos que ainda não é neste planeta. Sabemos que neste momento estamos num corpo, não é? O nosso espírito reveste temporariamente um invólucro material perecível que se destrói. E quando morremos, dizemos que desencarnamos. Momento em que regressamos ao plano espiritual. Estamos só a relembrar os princípios fundamentais. Continuando, imortalidade da alma. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E questão 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Temos lá uma vaga lembrança em nós. Pluralidade das existências. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí vemos no Livro dos Espíritos qual o fim objetivado com a reencarnação: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência o Espírito dá um passo na senda do progresso. Pluralidade das existências. A cada reencarnação vamos melhorando intelectual e moralmente, se assim quisermos. Na casa de meu pai há muitas moradas. É a pluralidade dos mundos habitados, no Evangelho de João. E a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Mal seria que fosse só aqui o nosso planeta, não é? Que fosse habitado. Nesse imenso universo. E agora esta bússola ali naquele livro. O que é que será que significa? Para mim tem um significado, se calhar para cada um de vós tem outro. Vamos concluir com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Portanto, o que é que nós precisamos mesmo de sermos? É da doutrina? É só da doutrina? É só do Evangelho? Porque, efetivamente, a nossa doutrina diz-nos que fora da caridade é que não há salvação. Não é fora do espiritismo. É fora da caridade. E aquilo que, de facto, temos que ambicionar é sermos verdadeiros homens de bem, verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, porque aí é que estamos garantidamente a caminhar no sítio certo. E quem nos diz é Paulo, o apóstolo. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe no nosso caminho doutrinário, espírita, no Evangelho, o melhor que pudermos. Que assim seja.